Pare tudo o que você está fazendo agora, porque neste exato segundo, você existe em milhares de versões diferentes ao mesmo tempo. E ninguém nunca teve a coragem de te contar isso. Enquanto seus olhos passam por estas palavras, sua consciência está literalmente espalhada por incontáveis realidades paralelas, vivendo destinos completamente distintos, tomando decisões opostas, sentindo emoções que você jurava nunca ter sentido. E o motivo pela qual sua vida parece travada numa única faixa estreita de possibilidades não é falta de sorte, não é castigo, não é coincidência cósmica. É apenas porque você foi treinado desde criança a focar a atenção num pedaço minúsculo do que realmente existe. Esta mensagem chegou até você por uma razão muito específica, e você sente isso lá no fundo, mesmo sem saber explicar. Existe um puxão magnético invisível te segurando aqui, te impedindo de fechar este vídeo. E esse puxão é a sua própria alma reconhecendo algo que ela já sabia muito antes de você nascer. O salto quântico. Esse poder, que parece coisa de filme, de livro místico, de ensinamento guardado a 7 chaves, é, na verdade, a habilidade mais natural e mais antiga da sua consciência. Você nasceu sabendo fazer isso. Você fez isso dezenas de vezes só hoje, sem perceber. E o que estou prestes a te revelar é tão absurdamente simples que seu cérebro vai querer rejeitar nos primeiros minutos, porque desde pequeno te ensinaram que tudo de valor exige esforço, sofrimento, anos de prática, suor, dor e sacrifício. Essa é a maior mentira já plantada dentro da mente humana. A verdade é o oposto exato disso, e quando você finalmente enxergar, vai sentir uma raiva misturada com alívio. Raiva pelos anos jogados fora tentando complicar o que sempre foi simples. E alívio porque agora não precisa mais lutar contra si mesmo. Pense bem nas últimas semanas. Quantas vezes você acordou pesado, travado, com o peito apertado, e de repente, sem motivo nenhum aparente, tudo dentro de você mudou de canal? Quantas vezes uma situação que parecia o fim do mundo virou pó em questão de minutos só porque algo destravou silenciosamente lá dentro? Quantas vezes você estava prestes a explodir e em segundos virou outra pessoa, mais leve, mais clara, mais centrada? Tudo isso, cada um desses momentos, foi um salto quântico real acontecendo na sua frente sem que você percebesse. Você esteve mudando de versão paralela a vida inteira, só que de forma completamente aleatória, sem controle, sem intenção, como alguém andando vendado num quarto cheio de portas mágicas. Agora chegou a hora de tirar essa venda. Agora chegou a hora de parar de fazer isso por acaso e começar a fazer isso de propósito. E acredite, quando esse interruptor virar dentro de você, nada nunca mais vai parecer igual. Mas antes de eu te entregar a chave que destrava tudo isso, faça um favor enorme para você mesmo. Curta este vídeo e se inscreva no canal, amigos, porque o que vem a seguir vai mexer com camadas profundas que você nem sabia que existiam. E esse pequeno gesto cria uma ponte energética entre nós que amplifica tudo o que você está prestes a receber. E aqui vem o detalhe que vai te arrepiar. Você não caiu neste vídeo por acaso. O algoritmo não é tão inteligente quanto dizem por aí. Existe algo bem mais profundo movendo as engrenagens do universo. E esse algo arrumou cada peça do tabuleiro com perfeição cirúrgica para te entregar exatamente esta mensagem neste exato instante da sua vida. Pare um segundo e olhe para trás nos últimos meses. Sua realidade ficou estranhamente flexível, não ficou? Algumas manhãs você acorda e tudo flui como se o mundo inteiro conspirasse a seu favor. Sinais aparecem em sequência, pessoas certas cruzam seu caminho, oportunidades caem do céu sem você nem ter pedido nada. Outras manhãs, exatamente o oposto. Uma parede invisível se levanta.
Nada anda. Cada pequeno gesto vira uma luta, e você fica se perguntando que diabos mudou. A resposta é simples e perturbadora ao mesmo tempo. Nada mudou lá fora. O que muda é a versão de você que está conduzindo a experiência naquele dia. Sua consciência atingiu um limiar crítico. E isso não é elogio barato. Isso é fato puro. Existe um certo tipo de pessoa que começa a se sentir profundamente desconfortável com saltos acidentais, com manifestações que vêm e somem, com momentos de sorte que nunca se repetem. Esse desconforto que pulsa no seu peito é o sinal mais claro de que sua alma já não aceita mais viver no automático. Ela quer o volante, ela quer escolher, ela quer dirigir esse veículo chamado realidade com as duas mãos. E o universo inteiro está se rearranjando agora para te entregar essa direção. Pense nos últimos sonhos que você teve. Eles ficaram diferentes, não ficaram? Mais nítidos, mais vivos, quase reais demais. Sonhos em que você estava vivendo outra vida inteira, fazendo escolhas que jamais faria acordado, sentindo emoções de pessoas que você nem conhece direito. Esses sonhos não são lixo do cérebro processando o dia. São janelas. São vislumbres rápidos das outras versões de você que existem agora mesmo em outras camadas do real. E seu eu superior está te mostrando isso de propósito, te preparando para o que está vindo. Agora preste atenção nisto, porque é aqui que muita gente trava sem entender. Você já deve ter vivido aqueles momentos esquisitos em que sentou num piano sem nunca ter aprendido e tirou uma melodia certinha do nada. Ou começou a falar sobre um assunto que jamais estudou e palavras profundas saíram da sua boca como se alguém estivesse ditando por dentro. Ou bateu uma certeza inexplicável sobre alguma coisa e dias depois descobriu que estava certíssimo. Essas experiências têm nome. Os místicos antigos chamam isso de vazamento de linha temporal. É quando sua consciência, por alguns segundos curtos, se conecta com uma versão paralela de você que já desenvolveu aquela habilidade, aquele saber, aquela visão. E o mais perturbador disso tudo é que vem acontecendo com você cada vez com mais frequência. Você tem percebido, e nem chegamos ainda na parte mais bizarra, porque o que vou te contar agora sobre como a tecnologia ao seu redor está reagindo aos seus estados internos vai mudar para sempre a forma como você olha para o seu próprio celular. Seu celular está te espionando de um jeito que nem a maior empresa de tecnologia do mundo consegue explicar, e a prova disso está acontecendo nas suas mãos todos os dias. Pare e pense por um instante. Quantas vezes nas últimas semanas você pegou o aparelho exatamente no segundo em que ele começou a tocar? Quantas vezes pensou numa pessoa específica, alguém que sumiu há meses, e do nada apareceu uma mensagem dela na sua tela? Quantas vezes seu aplicativo de música escolheu sozinho a faixa que descrevia perfeitamente o que estava rolando dentro do seu peito naquele momento exato, como se algo invisível estivesse lendo a sua alma? Isso não é coincidência. E o mais perturbador de tudo é que a ciência convencional não consegue dar uma explicação que feche todas as pontas. A verdade que poucos têm coragem de assumir é que aparelhos eletrónicos respondem aos campos energéticos humanos de formas que ainda estamos longe de compreender. Quando sua consciência entra em estado de salto quântico, seu corpo começa a emitir uma frequência diferente, mais coerente, mais organizada. E essa frequência mexe com tudo ao redor que funciona com eletricidade. Já reparou como em alguns dias a bateria do seu celular parece durar uma eternidade e em outros dias ela seca em poucas horas mesmo sem você usar quase nada? Já reparou como o computador trava bem na hora que você está mais nervoso? Como se ele captasse o caos antes mesmo de você reconhecer dentro de si? Tudo isso vem do mesmo lugar. Você é o transmissor
E o mundo material ao seu redor é o receptor. E não para por aí. O tempo também começou a se comportar de forma estranha na sua vida. E você sabe muito bem do que estou falando. Existem dias em que 5 minutos parecem 5 horas, e outros em que uma tarde inteira escorrega pelos dedos sem deixar rastro. Você olha no relógio e jura que se passaram 15 minutos, mas já se foram 3 horas. Isso acontece porque saltos quânticos não obedecem ao tempo linear que os relógios marcam. Quando sua consciência acessa outras camadas, você entra naquilo que os antigos chamavam de eterno agora, um espaço fora da régua comum onde passado, presente e futuro se misturam num único ponto vivo. E seu próprio corpo vem te entregando avisos disso há meses. Aquelas ondas súbitas de calor que sobem pela coluna, sem motivo. Aquele formigamento estranho nas mãos, quando você pensa em algo importante. Aquela sensação esquisita de estar vibrando por dentro, como se uma corrente baixa estivesse passando pelos seus ossos. Tudo isso são suas células recebendo informação de versões paralelas suas, que vivem em frequências mais altas, mais leves, mais saudáveis. Seu corpo está se atualizando em tempo real e você nem sequer precisa pedir permissão para isso acontecer. Mas calma, porque o sinal mais íntimo, o mais doloroso e ao mesmo tempo o mais lindo de todos, ainda está por vir. E tem tudo a ver com as pessoas mais próximas de você. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre as pessoas que cruzam a sua vida. E quando você entender isso, vai querer ligar para alguém agora mesmo, só para testar. Repare bem, existem indivíduos ao seu redor que tiram de dentro de você uma versão completamente diferente da que você é normalmente. Com uns, você fica leve, engraçado, criativo. Palavras inteligentes saem da sua boca sem esforço nenhum. Com outros, você trava, fica pesado, esquece quem é, sente o peito apertando e depois vai embora se perguntando por que diabos virou aquela pessoa estranha. A maioria acha que isso é só química social, afinidade, vibe boa ou ruim. Mas a explicação real é muito mais profunda e muito mais bonita ao mesmo tempo. Você está literalmente acessando versões paralelas diferentes de si mesmo, dependendo de quem está na sua frente. Cada ser humano carrega um campo energético único, e quando esse campo encosta no seu, ele puxa para a superfície a versão de você que mais combina com aquela frequência. É por isso que algumas pessoas parecem te tornar mágico e outras parecem te apagar. Não é defeito seu, não é fraqueza, é mecânica quântica acontecendo bem debaixo do seu nariz. Agora, junte tudo isso. Tecnologia respondendo, tempos se dobrando, corpo vibrando, pessoas puxando versões diferentes de você. Ainda dá para acreditar que a realidade é aquela coisa dura, fixa, imutável que te ensinaram na escola. Claro que não. A realidade é fluida, é viva, é uma massa moldável que reage a cada respiração sua. E é exatamente aqui que mora o problema dramático que destrói a maior parte das pessoas que tentam aprender técnicas de manifestação por aí. Elas falham. Falham feio. Falham repetidamente. Não porque essas técnicas estão erradas, mas porque atacam o lado errado da equação. Quase todos os métodos populares se concentram em tentar mudar pensamentos, controlar emoções, forçar visualizações, repetir frases. Tudo isso é superfície. Tudo isso é a casca de uma fruta que ninguém ainda descascou direito. O salto quântico verdadeiro acontece num lugar muito mais fundo, num andar da consciência que fica abaixo dos pensamentos, abaixo das emoções, abaixo até dos sentimentos mais profundos que você consegue identificar. E enquanto você fica brigando lá em cima com afirmações e quadros de visualização, lá embaixo
um mecanismo verdadeiro continua intacto, esperando alguém ter coragem de descer até ele. É por isso que tantas pessoas inteligentes, dedicadas, esforçadas, passam anos tentando manifestar e sentem que estão correndo numa esteira parada. O esforço delas é real. A entrega delas é real. O que falta é o mapa certo. E aqui, agora, neste exato instante em que você ouve estas palavras, seu campo energético está sendo silenciosamente recalibrado para reconhecer pela primeira vez na vida a diferença gigantesca entre tentar saltar e realmente saltar. Essa recalibragem não passa pela sua mente racional. Ela passa direto pelo seu corpo vibracional. E é por isso que algo dentro de você está formigando enquanto absorve cada frase. Mas existe uma identidade escondida dentro de você que muda absolutamente tudo. Uma identidade tão poderosa que quando você finalmente reconhecer quem realmente é, vai entender por que vinha vivendo tão pequeno por tanto tempo. Você não é quem você pensa que é. E essa frase sozinha já deveria ser suficiente para virar o seu mundo de cabeça para baixo. Mas o que vem agora vai muito mais fundo. Existe uma verdade que a física quântica vem sussurrando há décadas nos laboratórios mais sérios do planeta. E essa verdade foi escondida do grande público porque se ela vazasse de uma vez só, indústrias inteiras desabariam em questão de meses. Toda partícula que existe no universo, cada pedacinho minúsculo de matéria, fica num estado de pura possibilidade, dançando entre infinitas opções ao mesmo tempo, até que alguma coisa olhe para ela. E nesse instante exato em que ela é observada, ela colapsa numa única forma definida. Os cientistas chamam isso de colapso da função de onda. Mas o que eles não dizem em voz alta, o que poucos têm coragem de assumir publicamente, é a pergunta que muda tudo. Quem é esse observador? Quem é essa presença misteriosa que tem o poder de pegar infinitas possibilidades e congelar elas numa única realidade sólida? A resposta é tão grande que dói. O observador é você. Sempre foi você. Desde o primeiro segundo em que você abriu os olhos neste mundo, sua consciência vem fazendo esse trabalho cósmico monumental sem nem saber que estava fazendo. Cada coisa que você olha, cada pensamento que você dá atenção, cada sentimento que você abraça, cada lugar para onde você direciona o seu foco, tudo isso colapsa um oceano infinito de possíveis em uma única experiência sólida que você chama de realidade. Você é o feiticeiro cósmico que vinha trabalhando vendado a vida toda. E agora, a venda está caindo. Agora, você está começando a ver as próprias mãos pela primeira vez. Imagina o tamanho disso. Imagina que tudo aquilo que você considerava sólido, fixo, imutável, na verdade, existe daquele jeito porque você concordou inconscientemente em observar aquela versão específica do real. Sua conta bancária, seu corpo, seu trabalho, seus relacionamentos, sua casa, o tom da sua voz, a cor do céu da sua manhã, nada disso é dado, nada disso é destino, nada disso é castigo. Tudo isso é uma escolha quântica que você vem renovando segundo após segundo sem perceber. E quando esse processo, que sempre rolou no automático, finalmente se torna consciente, alguma coisa monstruosamente poderosa desperta dentro de você. Você deixa de ser o personagem da história e vira o autor, segurando a caneta. Deixa de ser o passageiro e assume o volante. Deixa de ser a vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto silencioso de cada cena. E aqueles momentos curtos da sua vida, aqueles flashes em que do nada tudo parecia diferente, sem motivo aparente,
Aqueles segundos misteriosos em que o ar parecia mais leve e o mundo parecia mais brando, não eram apenas sorte ou humor. Eram sua consciência saltando de fininho entre versões paralelas de você. E ela vinha tentando te avisar disso há muito mais tempo do que você imagina. E aqui começa a parte que faz arrepiar até quem se considera cético, porque as provas vêm escorrendo por todos os lados da sua vida ao mesmo tempo. Lembra daqueles instantes raros em que uma situação que parecia um peso de toneladas em cima do seu peito, de repente, sem nenhum motivo lógico, virou uma coisa boba, quase engraçada de tão simples? Nada lá fora tinha mudado. O problema era exatamente o mesmo. As pessoas envolvidas eram exatamente as mesmas. As contas, os prazos, as palavras ditas, tudo igualzinho. Mas alguma coisa dentro de você girou um botão invisível e na fração de segundo seguinte você já era outra pessoa, olhando para a mesma cena. Isso não foi positividade forçada. Isso foi um salto quântico, real, cirúrgico, completo, acontecendo no seu corpo enquanto você nem reparava. Você atravessou para uma versão paralela sua que estava na exata mesma situação, mas que tinha uma relação totalmente diferente com aquilo. E agora, presta atenção nos seus sonhos das últimas semanas. Eles estão estranhos, não estão? Mais nítidos, mais cheios de detalhes esquisitos, com cenários que parecem reais demais. Sonhos em que você estava casado com gente que nunca viu na vida, morando em cidades que nunca pisou, exercendo profissões que nunca quis, sentindo amor por desconhecidos como se fossem família antiga. Tem gente que acorda dessas experiências e fica meia hora deitada na cama tentando entender qual vida é a verdadeira. A explicação faz frio descer pela espinha. Esses sonhos não são ficção do seu cérebro descansando. São janelas reais. São aberturas curtas pelas quais sua consciência espia outras versões de você que estão vivendo agora mesmo, neste exato segundo, em outras camadas do real. Enquanto você dorme, sua mente racional baixa a guarda e o eu mais profundo aproveita a brecha para visitar esses outros mundos paralelos. E tem mais. Você já viveu aqueles momentos esquisitos em que sentou diante de algo que nunca tinha tocado na vida? Talvez um instrumento musical, talvez uma ferramenta complicada, e do nada suas mãos sabiam o que fazer. Já abriu a boca para falar sobre um assunto totalmente novo e palavras profundas saíram de você como se outra voz estivesse passando através? Já sentiu uma certeza inexplicável sobre uma decisão importante, uma certeza tão forte que parecia inegociável, e depois descobriu que estava absolutamente certo? Isso tem nome antigo, dado por místicos que estudaram esse fenômeno por séculos. Eles chamam de vazamento de linha temporal. É quando sua consciência, por uns segundos curtos, encosta numa versão paralela à sua que já desenvolveu aquele conhecimento, aquele talento, aquela visão. E o mais perturbador é que isso vem acontecendo com você cada vez mais. Mas tudo isso ainda é apenas o aquecimento, porque existe um motivo cósmico muito específico pelo qual você vinha tentando manifestar coisas há anos sem conseguir resultados firmes, e essa razão é tão simples que vai te deixar sem palavras quando finalmente cair a ficha. Eu vou te contar agora uma coisa que segurei guardada por muito tempo, e talvez seja a confissão mais difícil que já fiz em público. Porque envolve admitir que eu fui exatamente igual a você. Perdido, frustrado, quase enlouquecido tentando entender por que nada funcionava do jeito que prometiam. Durante anos longos da minha vida, eu literalmente devorei tudo o que existia sobre física quântica, sobre consciência, sobre manifestação, sobre realidade paralela. Eu tinha cadernos e mais cadernos cheios de fórmulas estranhas,
diagramas complicados, anotações em cima de anotações, palavras sublinhadas em 3 cores diferentes. Acordava de madrugada para meditar antes do nascer do sol. Passava horas em rituais de visualização que exigiam disciplina mental absurda. Decorava protocolos inteiros de respiração, sequências exatas de afirmações, mapas energéticos do corpo, posições específicas das mãos. Eu acreditava com cada fibra do meu ser que dominar essa habilidade significava ficar mais inteligente, mais técnico, mais sofisticado. Quanto mais complicado o método, mais poderoso ele tinha que ser. Era essa a lógica que me movia. E olha, eu até tinha resultados. Tinha sim. Às vezes minha realidade dava saltos espetaculares. Pessoas inesperadas apareciam. Dinheiro caía em momentos exatos. Sincronicidades absurdas se alinhavam de um jeito que me deixava de boca aberta no meio da rua. Mas então, sem aviso nenhum, tudo desmoronava de novo. Eu voltava para o ponto zero, voltava para a mesma vida apertada, para os mesmos pensamentos travados, para a mesma sensação angustiante de que eu estava bem perto de algo enorme, mas nunca conseguia segurar aquilo nas mãos por tempo suficiente. A frustração era tão grande que eu chorava sozinho de noite. Sentia que estava enlouquecendo. Como uma habilidade tão real, tão concreta, tão comprovada nos meus próprios experimentos pessoais, podia ser tão escorregadia? Como eu conseguia fazer aquilo funcionar de vez em quando e nunca conseguia repetir do mesmo jeito? Eu comecei a acreditar que faltava um segredo final, uma técnica secreta guardada em algum livro raro, em algum mestre escondido no topo de uma montanha, em alguma fórmula que ninguém ainda tinha publicado. Passei a olhar para todos os outros estudantes do tema com inveja, achando que eles tinham acesso a algum conhecimento que eu não conseguia alcançar. E o pior é que eu estava completamente errado. O segredo nunca esteve longe de mim. O segredo estava bem debaixo do meu nariz, esperando o momento mais ridículo possível para se revelar. E quando esse momento finalmente chegou, ele veio de um jeito tão simples, tão banal, tão totalmente sem glamour, que ainda hoje, quando lembro, eu rio sozinho. Porque achava que eu procurei por anos em livros caros, em retiros distantes, em professores famosos. Ela apareceu para mim numa cena tão comum que parece piada. E essa cena vou-te contar agora. Eu estava na cozinha fazendo café. Só isso. Café normal, num dia normal, numa manhã normal, de uma quarta-feira, sem nada de especial. Tinha uma situação me consumindo havia umas 3 semanas, algo que eu não conseguia resolver, que tirava meu sono, que me deixava com aquele aperto constante no peito. Eu tinha tentado de tudo. Visualizei, afirmei, meditei, escrevi cartas para o universo, fiz rituais, pedi ajuda. E nada. A situação continuava igualzinha, talvez até pior. Naquela manhã, com a xícara nas mãos, esperando a água passar pelo filtro, alguma coisa muito estranha aconteceu dentro de mim. Eu simplesmente desisti. Não foi desistência triste, não foi desistência amarga, foi um cansaço profundo de tentar mudar qualquer coisa. Por uns 30 segundos, eu deixei de me importar se aquilo ia se resolver ou não. Parei de querer que a realidade fosse diferente do que ela era. Não era aceitação forçada, era um soltar real, completo, absoluto. E foi nesse momento exato, com a xícara cheirando a café fresco, que algo muito sutil aconteceu por dentro. Foi como se uma lente invisível dentro do meu peito girasse e travasse num foco novo. Um clique pequeno, quase silencioso, mas com um peso gigantesco. E quando esse clique aconteceu, eu olhei para a mesma situação que tinha-me derrubado por semanas e ela parecia outra coisa. Não que o problema tivesse sumido. Eu estava lá, exatamente igual. Mas eu era uma pessoa diferente olhando para aquilo. E dessa nova posição, a solução era tão óbvia, tão clara, tão na minha cara, que eu não conseguia entender como tinha ficado cego por tanto tempo. Foi naquele segundo, parado descalço no chão frio da cozinha,
que a verdade enorme finalmente caiu dentro de mim. Salto quântico não é complicado. Salto quântico é a coisa mais simples do universo. É como a consciência funciona naturalmente quando ela para de tentar virar uma coisa que ela ainda não é. Cada técnica sofisticada que eu tinha aprendido, cada protocolo difícil, cada visualização complexa, tudo aquilo estava, na verdade, complicando um processo que acontece sozinho quando a gente para de mexer. Eu tinha passado anos colocando obstáculos no caminho de uma coisa que já fluía sozinha. Foi um misto de raiva e alívio que me bateu de uma vez só. Raiva pelo tempo perdido. Alívio porque, a partir daquele dia, eu nunca mais precisei lutar comigo mesmo do mesmo jeito. E o que aconteceu nos meses seguintes, quando eu comecei a testar essa simplicidade radical com outras pessoas perdidas iguais a mim, foi tão impressionante que eu mesmo demorei a acreditar. Existe uma indústria bilionária inteira que vai falir no dia em que as pessoas descobrirem o que eu vou te contar agora. E é exatamente por isso que essa informação é mantida bem longe dos olhos do público comum. Os pesquisadores mais sérios da consciência quântica sabem disso há muito tempo, mas não falam abertamente porque toda a estrutura de cursos caros, certificações difíceis, retiros exclusivos e mentorias longas iria desabar do dia para a noite. A verdade é tão dura que machuca o orgulho de quem passou anos investindo em métodos complicados. O salto quântico não acontece através do pensamento. Ele acontece no espaço entre os pensamentos. Cada técnica que exige foco mental forte, manipulação emocional intensa, visualização detalhada, é na verdade uma técnica que afasta você do estado natural, onde o salto é simples. E agora vem a parte que vai te chacoalhar por dentro. Seus pensamentos não criam a sua realidade. Pelo contrário. Seus pensamentos são apenas a prova, a evidência, o registro de qual realidade você já está habitando neste momento. Quando você tenta usar o pensamento para mudar o mundo, é como tentar mudar o reflexo no espelho, enxugando o vidro com força. O reflexo só muda quando você muda de posição. O salto quântico acontece naquilo que os físicos mais avançados chamam de consciência zero. Não é um estado meditativo que você conquista com prática. Não é uma técnica que você decora. Não é uma respiração específica. É a condição natural da sua mente quando ela larga o controle sobre desfechos específicos. É o estado em que você simplesmente é, sem querer ser nada além daquilo. E nesse espaço aberto, sem agarramento, sem força, sem desespero, as realidades paralelas ficam tão visíveis quanto cômodos diferentes dentro da sua própria casa. A maioria absoluta dos ensinamentos populares cria detalhes e mais detalhes em volta dessa coisa simples, porque verdades simples não vendem cursos caros. Verdades simples não criam dependência. Verdades simples libertam. E libertação não dá lucro para quem sobrevive vendendo soluções. Mas escuta com atenção o que realmente acontece num salto verdadeiro. Sua consciência, por um instante curto, afrouxa o aperto que mantinha você grudado na linha do tempo atual. E nesse afrouxamento, uma possibilidade paralela fica mais real do que aquela em que você estava preso. O movimento todo acontece por relaxamento, nunca por esforço. Quanto mais você força, mais você se prende. Quanto mais você solta, mais você desliza para o que deseja. É contra tudo o que te ensinaram desde criança, eu sei. Te ensinaram que conquista vem de luta, que vitória vem de suor, que mudança vem de dor. Tudo mentira repetida tantas vezes que virou verdade aparente. E existe um tipo específico de ser humano que sempre soube disso instintivamente, sem precisar ler livro nenhum, sem precisar estudar com ninguém.
E esse tipo de pessoa está bem mais perto de você do que imagina. Olha para qualquer criança pequena por uns minutos e você vai entender por que ela é a maior mestra de salto quântico que existe no planeta inteiro. Uma criança consegue estar destruída chorando por causa de um brinquedo quebrado, com lágrimas grossas escorrendo, peito subindo e descendo, mundo desabando. E em apenas alguns segundos, depois de ver uma borboleta passando ou ouvir uma música engraçada, ela já está rindo gostoso, completamente entregue à alegria, sem nenhum resíduo da dor anterior. Os adultos olham e acham fofo. Acham que é só imaturidade emocional. Mas a verdade é que aquela criança acabou de fazer, sem nenhum esforço, aquilo que adultos passam anos tentando aprender em retiros caros. Ela saltou. Ela mudou de versão paralela na mesma cena. Ela acessou outra camada da realidade sem precisar de técnica nenhuma, sem precisar de visualização, sem precisar de afirmação, sem precisar de nada. Ela simplesmente fez. E ela faz isso porque ainda não foi treinada a acreditar que existe uma obrigação invisível de manter a mesma versão de si mesma o dia inteiro. Os adultos foram treinados a se manterem consistentes, treinados a aguentar desconforto por horas seguidas, treinados a achar que mudar de estado rápido é falta de seriedade. E essa consistência forçada é exatamente a prisão silenciosa que mantém milhões de pessoas presas nas mesmas situações ano após ano. A gente desenvolveu uma rigidez de realidade tão grande que acreditar em outras possibilidades parece infantilidade. A imaginação foi rebaixada para canto de brincadeira de criança. Mas a física quântica vem dizendo o contrário há muito tempo. A imaginação não é fantasia. A imaginação é a sua capacidade natural de enxergar linhas paralelas reais que existem ao mesmo tempo que essa em que você está. Aquelas cenas que passam pela sua cabeça quando você devaneia não são invenções da sua mente. São visitas curtas a outras versões reais de você. E aqui está o detalhe final que separa quem nunca consegue saltar de quem domina isso completamente. Os mestres mais avançados nunca tentam mudar nada. Eles apenas ficam curiosos. Eles olham para a situação atual e perguntam para si mesmos, gentilmente, sem urgência, sem desespero, como seria sentir essa mesma cena de outra forma? Essa curiosidade sem peso cria uma abertura quase imperceptível, e por essa fresta entra todo o resto. É a curiosidade dimensional substituindo a luta emocional. É o explorar substituindo o forçar. É o brincar substituindo o sofrer. Mas tem uma coisa muito séria que você precisa entender agora. Porque o relógio cósmico está correndo, e existe uma janela rara se abrindo sobre a humanidade neste exato momento. Uma janela que pode mudar para sempre a velocidade com que você desperta para tudo isso, ou pode te deixar travado por décadas se você ignorar o sinal. O campo quântico do planeta inteiro está passando por uma reorganização silenciosa neste exato instante. E existem sinais muito específicos surgindo na sua rotina diária que provam, sem margem para dúvida, que você está sendo arrastado para dentro dessa transformação, queira ou não. Repara só. Sua capacidade de mudar de humor ficou absurdamente mais rápida nos últimos tempos. Aquilo que antes te derrubava por dias inteiros, hoje passa em poucas horas. Aquilo que antes te roubava semanas de paz, hoje se dissolve numa tarde. Isso não é só amadurecimento emocional. Isso é prova viva de que sua consciência está aprendendo a deslizar entre linhas paralelas de emoção com uma velocidade que era impossível antes. Sua relação com o tempo também virou de cabeça para baixo.
Você já reparou que quando está atrasado para alguma coisa importante, do nada, o trânsito abre, os semáforos viram verdes em sequência e você chega no horário exato, como se o relógio tivesse esticado o suficiente para te encaixar? Ou aqueles dias em que você precisava de mais horas para terminar algo urgente e a tarde inteira pareceu render o dobro? Isso não é sorte. Isso é sua consciência acessando linhas paralelas onde o tempo flui de outro jeito sem você nem perceber. E tem mais. A tecnologia ao seu redor vem agindo de uma forma que beira o sobrenatural. Aquele celular que segurava a bateria por 2 dias quando você estava em paz e seca em poucas horas quando você está ansioso. Aquele computador que voa quando você está concentrado e fluindo, e trava quando você está nervoso. Aquele carro que liga sem problema nos dias bons e dá defeito nos dias pesados. As sincronicidades então ficaram tão constantes que estão perdendo a graça de tão repetidas. Você pensa numa pessoa e em poucas horas ela manda mensagem. Você precisa de uma informação específica e ela aparece em 3 lugares diferentes no mesmo dia. Você se faz uma pergunta silenciosa e uma conversa de estranho na fila do mercado responde exatamente aquilo. Isso não é o universo te mandando recados, isso é você. Sua consciência ficou emaranhada com a realidade ao seu redor, criando uma coordenação tão fina entre o que rola dentro e o que rola fora que parece mágica para quem olha de fora. Até as pessoas estão reagindo de forma diferente perto de você sem motivo aparente. Algumas se aproximam como se fossem puxadas por um ímã invisível. Outras ficam estranhamente desconfortáveis na sua presença e somem sem explicação. Seu sono encurtou. E seus sonhos ficaram intensos demais, vivos demais, cheios de mensagens demais. Você acorda cansado e descansado ao mesmo tempo, com soluções na cabeça para problemas que nem tinha resolvido conscientemente. Mas tudo isso, todos esses sinais juntos, são apenas parte de uma coisa muito maior. E você precisa entender o que está em jogo agora, porque o tempo está apertado. Existe uma janela cósmica se abrindo sobre a humanidade neste exato momento, e essa janela não vai ficar aberta para sempre. Eu preciso que você ouça isso com muita atenção, sem pressa, sem distração, porque o que vou dizer agora pode ser a diferença entre você dar um salto de evolução nos próximos meses ou ficar travado nos mesmos padrões pelos próximos anos. O campo coletivo do planeta inteiro está se polarizando de uma forma que nunca aconteceu antes. Não existe mais meio termo. Não existe mais zona neutra confortável onde dá para ficar de fora vendo a coisa acontecer. As pessoas estão sendo empurradas para um de 2 caminhos opostos. De um lado, indivíduos que estão acordando rapidamente, desenvolvendo capacidades que pareciam impossíveis, sentindo a realidade ficar cada vez mais leve, mais flexível, mais responsiva. Do outro lado, pessoas que estão se prendendo cada vez mais firme em padrões antigos, em medo, em dúvida, em pequenez, em escassez. E você consegue perceber isso bem na sua volta. Olhe as pessoas que conhece. Algumas estão florescendo de um jeito que assusta, outras estão afundando num jeito que dói. Não é coincidência, é a frequência do planeta exigindo que cada consciência escolha sua direção. Os eventos malucos que acontecem no mundo todo, todo aquele caos que enche os noticiários, não são o fim das coisas. São um sinal claro de que a linha temporal coletiva está se desestabilizando, balançando, se preparando para um salto enorme em escala planetária. Algumas pessoas estão participando dessa transição com consciência, outras estão resistindo com toda a força. E essa briga entre os 2 lados cria essa aparência toda de divisão, de conflito, de desordem. Mas escuta bem,
O que vem agora? O fato de você estar sentindo tudo isso, de estar percebendo essas mudanças, de ter sido puxado magneticamente até este vídeo, significa uma coisa específica. Você faz parte do grupo da transição consciente. Não é uma escolha aleatória. Não é casualidade do algoritmo. Sua alma reconheceu o sinal antes da sua mente entender o que estava rolando. E essa responsabilidade vem com um aviso muito claro. A janela para domínio fácil está perto de fechar. O campo coletivo está se aproximando de um ponto sem volta. Por isso, você sente essa urgência estranha no peito, essa sensação de que precisa entender isso agora. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. Sua alma sabe que perder este momento significa esperar muito tempo até a próxima onda criar condições igualmente favoráveis. O universo passou anos te preparando para este encontro exato, através de cada problema, cada quebra, cada insight, cada perda, cada vitória. Mas existe um detalhe gigantesco que muda completamente a forma como você deve entender o que você quer. Aquilo que você deseja com toda a força agora não está esperando você no futuro. Está acontecendo neste exato segundo, num lugar que poucos sabem como acessar. Tudo aquilo que você mais quer na vida, cada sonho que você guarda escondido no fundo do peito, cada coisa que você acha que precisa lutar para conquistar um dia, já existe agora mesmo, completinho, pronto, vivo, em outra camada da realidade que está literalmente colada na sua. Isso não é frase bonita de motivação, não é metáfora poética para te animar. Isso é mecânica pura do universo. Cada possibilidade que você consegue imaginar existe como uma realidade verdadeira em algum lugar do campo multidimensional. E o salto quântico nada mais é do que sua consciência aprendendo a dar um passo lateral para dentro dessas experiências que já estão acontecendo. Aquela saudade estranha que aperta seu peito quando você pensa numa vida diferente, naquele relacionamento que você nunca teve, naquele dinheiro que nunca chegou, naquele corpo que você nunca conseguiu, naquela liberdade que sempre escapou, não é falta. Saudade não vem de coisas que não existem. Saudade só vem daquilo que é real em algum lugar. E o que você sente é a sua própria consciência captando a proximidade dessas outras versões suas, te chamando de longe, dizendo que elas estão ali, esperando você atravessar a linha invisível que separa uma camada da outra. Você não está tentando criar nada. Você está tentando lembrar de algo que você já é, em outro lugar. E aqui vem a virada, que muda completamente a forma como você vai encarar manifestação para o resto da vida. Alinhamento não é se tornar digno daquilo que você quer. Alinhamento não é levantar sua frequência para alcançar algo que está acima de você. Alinhamento verdadeiro é parar de bloquear o fluxo natural que já estava te levando para lá. Você sempre foi digno. Sua frequência sempre foi compatível. O problema nunca foi sua falta. O problema sempre foi sua interferência. Você ficou tão ocupado tentando se tornar alguém merecedor que esqueceu que já era. Toda aquela luta para subir, para crescer, para evoluir, para virar uma versão melhor de si, era na verdade uma armadilha sutil que te mantinha exatamente onde você estava. Quando você reconhece isso, acontece algo dentro do peito que parece quase doloroso, de tão libertador. É um relaxamento dimensional. Você para de empurrar a vida e começa a deslizar para dentro dela. E neste exato momento, eu quero que você faça uma coisa muito simples comigo. Escreve nos comentários, sem analisar, sem julgar, apenas como uma declaração quântica sincera,
esta frase exata: eu permito que as realidades paralelas se tornem acessíveis para mim. Não é só um comentário, é um sinal cósmico que você manda para o seu próprio campo, autorizando ele a parar de complicar uma coisa que sempre foi simples. E quando isso for assimilado de verdade dentro de você, capacidades que pareciam coisa de filme começarão a aparecer na sua vida com uma naturalidade que vai te deixar sem palavras. E olha o que começa a acontecer quando esse interruptor finalmente é virado dentro de você. Sua intuição fica tão precisa que parece sobrenatural. Você sabe qual escolha leva para qual lugar antes mesmo de escolher. Não é adivinhação, é coerência quântica com possibilidades emergentes. Problemas que antes levavam semanas para se resolver se desfazem em horas, porque você para de tentar pensar a saída e simplesmente acessa uma versão paralela sua que já tem a solução pronta, baixando a resposta direto de lá. Seus relacionamentos viram outra coisa. Você para de brigar para mudar as pessoas e começa a saltar para linhas onde elas naturalmente expressam o melhor delas. As mesmas pessoas viram outras pessoas na sua frente, sem que você precise dizer uma palavra. Sua criatividade explode, porque você não está mais limitado às ideias que vêm da sua experiência pessoal. Você passa a canalizar visões de versões paralelas suas que desenvolveram talentos diferentes. A abundância flui, porque você para de selecionar inconscientemente as linhas de escassez e desliza para aquelas onde prosperidade é o estado padrão. Sua saúde se ajusta, porque suas células começam a receber informação de corpos paralelos seus que nunca adoeceram. E o mais profundo de tudo, você descobre que jamais esteve preso em situação nenhuma. Cada problema é apenas uma linha entre infinitas alternativas. Cada um de nós que dominar isso fortalece toda a humanidade através de uma ressonância coletiva invisível. Crianças nascendo agora vão crescer já com essas capacidades acordadas e vão olhar para nossa geração travada e se perguntar como pudemos viver tão pequenos por tanto tempo. Você está aqui para ser uma das pontes entre o velho e o novo. E a moral verdadeira de tudo isso é uma só. As maiores transformações da sua vida nunca virão do esforço, virão do soltar. O que você procura desesperadamente sempre esteve esperando você parar de procurar. Quanto menos você briga com a realidade, mais ela se molda em volta de você. A vida não é um obstáculo a vencer, é uma dança a aceitar. E agora, eu te faço uma pergunta que precisa de resposta sincera nos comentários, sem fugir, sem enrolar. Se a vida que você sempre quis já existe agora mesmo, numa camada paralela ao seu lado, o que exatamente você está se recusando a soltar que continua te mantendo travado na versão atual? Pensa bem antes de responder, porque a resposta verdadeira pode mudar tudo. Escreve em baixo, eu quero ler. E se essa mensagem mexeu com você, se algo dentro do seu peito vibrou enquanto você ouvia, deixa o seu like agora e se inscreva no canal, porque o próximo conteúdo vai abrir uma porta que pouquíssimas pessoas no mundo já tiveram coragem de atravessar. E você não vai querer ficar de fora dessa.